atualizações em relação à crise de segurança pública que a gente tem observado no Rio de Janeiro. Inclusive o Mota compartilhou há pouco com a gente um tweet do prefeito da capital fluminense, Eduardo Paes. Eu vou até pedir para a nossa direção colocar esse tweet para as pessoas que nos acompanham por imagens. Eduardo Paes publicou a seguinte mensagem há pouco. Eu vou ler para as pessoas que nos acompanham pelas emissoras de rádio espalhadas por todo o Brasil. Olha o que escreveu o prefeito do Rio. Aí não dá. Fui procurado por moradores de algumas ruas do Jardim Botânico que teriam sido abordados por 2 homens para fazer a segurança do prédio onde vivem. Os moradores não toparam, mas obviamente ficaram assustados. O sujeito manda uma mensagem por WhatsApp, tem as imagens abaixo, e ainda um modelo de contrato. Ele também anexou essas imagens. O que mais impressiona é que o sujeito se identifica como agente do Estado para oferecer seus serviços de segurança. Tem algo muito errado quando, fora do expediente, alguém oferece serviços que deveriam ser oferecidos na hora do expediente. Para não prejudicar ninguém, apaguei qualquer possibilidade de identificação, mas todos os dados já foram entregues ao secretário de Ordem Pública, o delegado Breno Carnevale, para que ele faça os encaminhamentos necessários. Toda vez que identificarmos uma situação assim, vamos denunciar publicamente. O objetivo, segundo Eduardo Paes, é constranger mesmo e encaminhar formalmente através do delegado Breno para que as providências possam ser tomadas e, quando for o caso, esses agentes públicos possam ser punidos. É aquela coisa, né, Mota? Criar dificuldade para vender facilidade, né? Eu estava vendo essa notícia aqui e eu sabia que o Cristiano Beraldo ia ficar louco para comentar. Já estou vendo que ele está se coçando aí e já vou passar a palavra para ele. Eu só achei curioso nesse episódio. Isso aqui não é exatamente uma novidade aqui no Rio de Janeiro. Imagino que não seja na maioria das cidades do Brasil. Inclusive aqui no Rio de Janeiro, é tanto malandro que tem um golpe do malandro que entra na loja e pede dinheiro para proteger contra assalto. E, na verdade, o malandro não é nada, ele é só malandro mesmo. Ele só quer receber um dinheirinho. Se você fizer cara feia, ele sai correndo. Eu não sei qual é a situação neste caso específico aqui. Eu achei curioso só que os moradores tenham ido à prefeitura reclamar sobre isso, né? Porque todo mundo sabe que isso é um problema de polícia, todo mundo sabe que polícia é polícia militar e polícia civil, que são polícias estaduais. Todo mundo sabe que a prefeitura não tem polícia. Então eu achei curioso esse caso aqui, mas eu quero ouvir a opinião do Cristiano Beraldo. Não, já tá saindo fumaça da cabeça do Beraldo. Vai lá, Beraldo. Não, assim, o que me chama atenção nesse tweet, né? O tweet sempre servindo de instrumento de administração pública na Prefeitura do Rio de Janeiro. O tweet, primeiro, quer reforçar que o secretário de Segurança de Ordem Pública da Prefeitura do Rio de Janeiro é um delegado. Conheço o Breno, enfim, tenho uma imagem bastante positiva dele, um jovem delegado, passou no concurso para delegado bastante novo, com bastante ideal, então uma figura, até onde eu sei, que realmente sempre atuou com base no fazer a coisa certa. Mas fica claro que o prefeito está usando o fato dele ser delegado para colocar na opinião pública que ele pode concorrer com o delegado Ramagem, que está posto como o pré-candidato à Prefeitura do Rio, em igualdade de condição, ou seja, que ele também se preocupa com a ordem pública, ele também se preocupa em ter a prefeitura fazendo o trabalho que deve ser feito para proteger a população da cidade do Rio de Janeiro, e quer ressaltar que o seu secretário de Ordem Pública é um delegado. Então esse é o primeiro ponto, é um factoide que ele cria para vender esta imagem e concorrer com o seu adversário, o delegado Ramagem. Do ponto de vista fático, disso aí que ele está denunciando, tem esse ponto que é primordial
que o Mota colocou. O tema em questão trata de um servidor do Estado, ou teoricamente um servidor do Estado. E a cidade do Rio de Janeiro tem inúmeros pontos que não é do Jardim Botânico, que, aliás, onde, senhor prefeito, deixa eu lhe lembrar, no dia de hoje, ou na noite de ontem, foi assassinado um investidor de Nova York, dono de uma das maiores casas de obras de arte de Nova York, foi morto no Rio, a facada, se não me engano. Cadê a indignação? Cadê o tweet para o ministro da Justiça e Segurança Pública cobrando que se apure com rapidez esse crime internacional na cidade do Rio? No mesmo Jardim Botânico, o senhor está criticando a segurança que está sendo oferecida, teoricamente, por esse PM. Agora, é preciso se conhecer a legislação que trata da atividade dos policiais militares, porque há policiais militares que atuam, por exemplo, e o Mota vai saber mais detalhes disso, atuam no programa Segurança Presente, que é uma prestação de serviço de segurança complementar ao trabalho de policiamento que é feito pela própria Polícia Militar. E há uma parte imensa da população do Rio de Janeiro que tem que pagar mais caro no botijão de gás para a milícia, tem que pagar o gato net, que tem que se curvar aos donos da rua, aonde a prefeitura não entra. Ora, vamos colocar lá a Guarda Municipal, liderada pelo delegado Breno, prefeito, para ir lá na Rocinha, para ir na Cidade de Deus, aonde vimos na semana passada aqueles influenciadores estrangeiros fazendo cenas com armas e drogas. Vamos colocar, então, as coisas nas mesmas medidas e tome medidas para proteger o interesse da população da sua cidade. E pare de usar o Twitter para ficar lacrando, para ficar aparecendo. Porque eu não tenho a menor dúvida de que na hora do vamos ver, a sua ordem será para não puxar o gatilho. Maria Luísa Domingos, Beraldo acertou na mosca, ramagem começou a incomodar. O Alan Gani vai precisar ir embora. Então, só para fechar o comentário sobre esse assunto, tá rendendo muito, vou ter que ler algumas mensagens, inclusive. Gani, 1 minuto e meio para você. Não, vamos lá. Primeiro, isso mostra o estado de falência de segurança pública do Rio de Janeiro, né? Quando a gente percebe que aparecem pessoas, o anonimato, né? Pessoas desconhecidas oferecendo soluções privadas. Olha, eu vou resolver aqui o problema do teu condomínio, da sua rua. Então isso mostra a completa falência do Estado, né? Porque se a gente estivesse num estado normal das coisas, a própria população falaria, não, peraí, isso é um golpe, né? Para que eu preciso disso? Tem a polícia para me proteger. Mas só o fato de existir esta possibilidade é um sintoma da falência das instituições. Ninguém mais acredita nas instituições. Então, abre-se essa possibilidade desta brecha, né? E talvez até algumas pessoas comprem, falam, não, opa, peraí, isso daqui faz sentido. Agora, de qualquer modo também, o tema da segurança pública, veja, não é um tema da prefeitura, essencialmente, é do governo, essencialmente do governo estadual e do governo federal, de instâncias também da justiça. Mas é impressionante como daí o político, né, ele quer capitalizar de alguma maneira o tema da segurança pública para si, né? E quando eles têm de fato a oportunidade, aí eles desviam do tema, né? Como é no governo federal ou como é em governo estadual, né? Então, quando a gente não precisa do discurso deles, o discurso aparece. Alan Gani vai ficar essa semana com a gente. Hoje, excepcionalmente, ele vai sair um pouco mais cedo. Tem um compromisso? Valeu, Gani. Valeu, obrigado a vocês. Até amanhã. Tchau. Um abraço. Agora, Mota, trazendo esses aspectos destacados pelo Cristiano Beraldo, você também
vê elementos eleitorais nessa comunicação feita pelo prefeito por meio da rede social X, a figura de Alexandre Ramagem, ligado à segurança pública, pré-candidato do PL à Prefeitura do Rio de Janeiro, isso pode estar mexendo com a maneira como ele se comunica e a maneira que ele tem olhado para a segurança pública, o prefeito Eduardo Paes? Eu acho muito provável, Canhato, que esse seja o caso, né? Acho que aí tem uma combinação de dois fatores. O primeiro é essa relevância que o assunto de segurança pública, combate ao crime, ganha a cada dia que passa. A gente já achou que esse assunto já não tinha tanto protagonismo assim, mas a cada dia que passa as pessoas tomam consciência do quão grave é a situação que a gente vive e de quão pouco o Estado consegue fazer para tratar disso. Isso é o que mais nos agonia. Eu acho que não há como não pensar que a entrada na corrida eleitoral para a Prefeitura do Rio de Janeiro de um deputado federal que é delegado de Polícia Federal e que tem uma postura bastante assertiva, clara, do ponto de vista jurídico, técnico e moral, com certeza essa situação teve uma grande influência nisso. Eu acho que não resta a menor dúvida que a questão da segurança pública é a questão número 1 na cabeça dos eleitores e o eleitor se sente muito perdido, porque falta clareza. O assunto de segurança pública, tradicionalmente, nas eleições de uma forma geral, mas em particular no Rio de Janeiro, ele ou é abordado do ponto de vista ingênuo, ideológico da esquerda, que é aquela abordagem do bandido coitadinho, vítima da sociedade, da pessoa em situação de risco, do adolescente em conflito com a lei, que é um caminho do suicídio. Ou então ele é abordado com superficialidade e grosseria. É aquela turma que diz que bandido bom é bandido morto e não consegue falar mais nada além disso. Quando surge alguém com uma posição moderada, mais clara, bem definida e assertiva, como me parece ser o caso do deputado Ramagem, ele incomoda. Pois é, Cristiano Beraldo. Beraldo lembrou um episódio triste que aconteceu no Rio de Janeiro, o assassinato de um empresário norte-americano, né, Beraldo? Mas a nossa audiência também está destacando um lutador de MMA que era ligado a programas sociais, projetos sociais em 2 comunidades, também foi assassinado no Rio de Janeiro depois de tentar recuperar uma moto dele que teria sido furtada. Agora, Cristiano Beraldo, em meio a essa situação do Rio de Janeiro, várias pessoas relatando problemas de violência em várias localidades do Rio. Claro que a pauta de segurança pública, antes restrita aos debates das campanhas eleitorais para o governo do Estado, elas extrapolaram e também entraram nos debates para as disputas para as prefeituras, né? O quanto isso será determinante para as eleições deste ano? Esse é sempre um tema muito importante, é sempre um tema relevante, porque isso, de uma certa forma, é o que mais aflige a população brasileira hoje. Numa cidade como o Rio de Janeiro, isso fica muito mais evidente, porque quando você tem os influenciadores internacionais que querem fazer vídeos para terem milhões de visualizações, eles não estão indo para Taubaté, que também é uma rota, uma cidade extremamente importante para a rota do tráfico de drogas. Eles vão para o Rio de Janeiro. É o que tem repercussão, é o que tem visibilidade. Então, a violência, essa falta de controle do poder público no Rio de Janeiro, ela fica muito evidenciada. Ela é notícia. E aí o Mota, claro, convive ali. Eu tenho, enfim, irmãos, minha mãe mora no Rio de Janeiro até hoje. E é uma cidade onde você busca, né, fazer ali a sua vida dentro de um certo nível de segurança cotidiana, mas o Rio é uma cidade imensa. E quando você circula por algumas áreas do Rio, sobretudo na periferia, você vê o que é o Rio de Janeiro de verdade. O Rio de Janeiro de verdade não é Ipanema e Leblon, não é Copacabana, Flamengo e Botafogo. O Rio de Janeiro de verdade é Madureira,
é a Cidade de Deus, é a Taquara. São áreas da cidade onde você tem uma outra ordem. Ela funciona diferente. As pessoas não têm a liberdade e o pior, se acostumaram com isso. Então, ficar falando no Twitter que são pessoas dessas regiões mais nobres, que geralmente têm acesso a esse tipo de rede social, aí é muito fácil, mas isso não resiste ao choque de realidade da cidade como um todo. Milhões de pessoas que vivem à margem da lei. E quando eu digo à margem da lei, é porque elas têm que se submeter a uma outra lei que não as leis que estão sendo feitas na Câmara de Vereador, na Assembleia Legislativa e no Congresso Nacional. Elas precisam se submeter a isso, caso contrário, elas são expulsas de casa ou são assassinadas. Quantas e quantas histórias de pessoas que se perdem, e aí tem toda uma regra. Olha, se você passou numa barreira, numa comunidade, você não pode dar ré, porque se você dá ré, eles te matam. Então você tem que parar, baixar o vidro, as mãos para cima, para que eles possam ver as suas mãos, que você não está armado. Quer dizer, que isso? É uma coisa assim inacreditável. Eu, outro dia, isso já tem, sei lá, uns 2, 3 anos, fui à Igreja da Penha. A Igreja da Penha, ela é muito simbólica ali no Rio de Janeiro, e é aquela igreja que fica no alto de um morro que você vê, sobretudo quando chega ali do Galeão. E aí foi uma pessoa me encontrar na Igreja da Penha para uma reunião ali com o padre responsável pela igreja. A pessoa chegou lá transparente. Falei, o que aconteceu? Não, porque eu vinha de Uber. Aí ele pegou um caminho, nós tivemos que parar, as pessoas com metralhadora, para saber onde é que a gente estava indo. E aí eu tive que mostrar que eu vim aqui na igreja para ser liberado. E passei olhando para baixo dentro do carro. Isso é cotidiano. Isso se incorporou na dinâmica do dia a dia da cidade. Isto é inaceitável. Como é inaceitável um político aceitar que ele tem que ter autorização do chefe do tráfico, do chefe da milícia, para fazer campanha em algum lugar. Então, há muita coisa errada. E esse jogo político pequeno, mesquinho, é uma prova de que não se está no caminho para resolver os problemas de verdade da cidade do Rio de Janeiro.